Bom, o nosso tema é a influência dos alimentos ultraprocessados na dieta brasileira. Nós escolhemos esse tema porque hoje em dia a gente consome muitos tipos de alimento e ele é muito normal no nosso dia a dia, mesmo ele sendo muito mortal. E viemos tentar conscientizar vocês do porquê não ingerir esse tipo de produto. Os alimentos, em geral, são classificados em 4 tipos: os in natura, os minimamente processados, processados e os ultraprocessados. Os alimentos in natura são os alimentos que vêm de plantas ou animais, por exemplo, ovos, frutos, leite. E para ele ser in natura, ele não pode ter passado por nenhuma alteração depois de retirado da natureza. Já os minimamente processados são os in natura que passaram por poucas alterações, por exemplo, farinhas, que é farinha moída, os tubérculos congelados, leite pasteurizado e carne congelada e embalada também. Os alimentos processados são os alimentos fabricados com adição de sal e açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, por exemplo, legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. Os ultraprocessados, a fabricação dele envolve várias técnicas e etapas de processamento de ingredientes de uso exclusivamente industrial. Aqui embaixo nós temos um exemplo de alimento in natura, processado e ultraprocessado. Aqui tem um abacaxi in natura, normal. Aqui é ele processado, que foi adicionado açúcar e colocado em conserva, aí virou uma fruta em calda. E aqui é outra processada, que é um suco de abacaxi que contém basicamente açúcar, aromatizante e vários produtos que fazem mal à nossa saúde. Tá, agora vamos ver um pouco mais a fundo o que são esses alimentos. Esses produtos, os ultraprocessados ou processados, são produtos que estão prontos para consumo, precisando apenas de aquecimento ou não. Eles são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Substâncias essas como os óleos, gorduras, açúcar, amido e proteína. Tem também derivados de constituintes de alimentos, são eles gorduras hidrogenadas e amido modificado. Existem também sintetizados em laboratório com base em matéria orgânica, como petróleo e carvão, que são usados para fazer corantes, aromatizantes, aumentadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Esta imagem ao lado mostra nada mais que um patê de carne, com uma salsicha em seu estado quase final, faltando apenas o embalamento. E quais são os mais usuais, assim? Conforme a gente foi pesquisando, fomos percebendo como eles são comuns no dia a dia e como é fácil encontrar pessoas consumindo esses alimentos onde quer que a gente vá. Então a gente decidiu separar os mais comuns assim no dia a dia do brasileiro, que são eles salgadinhos em pacotes, batatas em latas, pacotes de bolacha recheadas e biscoitos, produtos derivados da carne como nuggets, hambúrguer, salsicha, enfim, tem bastante. Refrigerantes, macarrão instantâneo e sorvete. E o que geralmente é adicionado a eles? Os aditivos químicos mais comuns dos produtos são conservantes e espessantes. Espessantes é um produto que altera a viscosidade do alimento. Daí tem sal, açúcar, adoçantes, vários tipos de gordura, corantes, aromatizantes, emulsificantes. Emulsificantes é um produto que deixa o alimento mais molhadinho, fofinho, assim. Acidulantes e sódios. Aqui ao lado a gente vê uma imagem mostrando de forma mais descontraída todos os aditivos químicos que eu citei agora. Dentro de todo esse tema tinha uma coisa que quanto mais a gente pesquisava, mais intrigado a gente ficava, que eram os conservantes. E como um dos objetivos do nosso trabalho é trazer esse assunto de uma forma mais simples, eu não vou usar os termos mais complexos e científicos para explicar os conservantes. Tá, a gente pode imaginar os conservantes como uma bactéria que bebe água. A bactéria é colocada no alimento e ela bebe toda a água presente no alimento. E toda a água que o alimento vai sugar do ambiente, essa bactéria vai beber também. E quando a bactéria morre é quando o produto chega na data de validade. Aqui a gente tem um teste de durabilidade entre o hambúrguer natural e o hambúrguer de fast food. Do lado esquerdo, o orgânico e do lado direito, de fast food. No dia 1, eles estão normais e no dia 7 a gente percebe que a salada do orgânico já está meio murcha e do fast food também. No dia 14 do experimento, a diferença já fica bem mais visível, enquanto o orgânico já está com uma coloração bem diferente e com bastante fungos, já de fast food continua tendo sua diferença apenas na salada dele. E por último, no dia 30, podemos ver que o orgânico está totalmente tomado por fungos, diferente do de fast food, que segue agora apenas com leves alterações na sua coloração do pão e no queijo e na sua salada. Bom, infelizmente existem diversos outros problemas oriundos de se consumir em excesso esses venenos, vulgo alimentos ultraprocessados.
pode ocorrer um déficit da atividade metabólica do fígado, causando uma produção em excesso de gordura. Os músculos perdem a capacidade de captar glicose, ocorrendo a temida hiperglicemia, aumentando a possibilidade de se desenvolver diabetes tipo 2. O colesterol é elevado por conta da liberação de gordura pelo tecido adiposo. Ocorre a aterosclerose e a arteriosclerose, que respectivamente é o acúmulo de mais gordura pelas veias e artérias e o envelhecimento das mesmas. E por último, mas nem menos mortal, o hipotálamo, que é uma região do cérebro, mais especificamente do diencéfalo, que é responsável pelo metabolismo e pela sensação de fome, acaba queimando menos calorias e perde sua capacidade de controle, causando o aumento da apetite, a chamada hiperfagia. Agora, começando com as mais pesadas, nós temos o ganho de peso, que forma a base para muitas outras doenças acontecerem, como problemas cardiovasculares, gástricos, respiratórios, a hipertensão, diabetes tipo 1, entre outras. Outras doenças sérias ou até menos conhecidas podem ser oriundas do consumo desses alimentos, como por exemplo alguns tipos de cânceres, vitiligo, por conta da ansiedade causada pela produção de alguns hormônios criados após a ingestão de alguns alimentos ultraprocessados, a descalcificação dos ossos e dos dentes e a criação do paladar infantil, que cada vez mais vem crescendo pelo mundo, por conta de as famílias não educarem as crianças de uma boa alimentação desde cedo. E agora, infelizmente ainda não acabou. Há também problemas mentais que podem ser causados pelo consumo de alimentos ultraprocessados, que são basicamente o aumento da dificuldade de concentração, aprendizado e a memorização do indivíduo, alterações comportamentais e neurológicas e o aumento da letargia e diminuição da motivação, podendo criar novos casos de depressão ou agravar os já existentes. Bom, agora só para dar mais alguns detalhes e por só mais um pouquinho de medo, eu vou falar sobre alguns dados coletados de pesquisas e estudos e as nossas conclusões sobre eles. Para começar, de acordo com um estudo feito pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, entre os anos de 2008 e 2009, que envolveu cerca de 83 mil indivíduos, entre 10 anos ou mais, foi analisado que o consumo médio diário de energia per capita, somente dos alimentos ultraprocessados, foi de 21,5%. Essa alta taxa de consumo desses alimentos dentre os indivíduos brasileiros mostrou que nós temos a tendência de substituir refeições tradicionais baseadas em alimentos in natura por alimentos ultraprocessados, causando um déficit nutricional absurdo, afetando principalmente os mais jovens. Isso que essa pesquisa foi feita em 2009. Hoje em dia, essa cenário com certeza seria bem pior, por conta do avanço tecnológico e pelo aumento das pessoas em situação de baixa renda. Outro estudo demonstra a relação entre o sedentarismo dentre os jovens e o consumo de alimentos ultraprocessados pelos mesmos. Utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PNSE, realizada em 2015, onde participaram aproximadamente 102 mil estudantes pelo Brasil, apontou que entre os 68,1% dos estudantes que tinham mais de 2 horas por dia de comportamento sedentário, 42,8% tinham a prevalência de consumo diário de alimentos ultraprocessados. Enquanto dentre os estudantes que não mantinham um comportamento sedentário, essa taxa era de 29,8%. Essa relação demonstra que quanto maior o tempo de comportamento sedentário, maior a prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados. E, novamente, esses casos podem ser bem piores hoje em dia, por conta ainda mais da situação que nós estamos vivendo agora. E outro estudo interessante mostra a taxa de crianças de até 24 meses que são introduzidas aos alimentos ultraprocessados. De acordo com um estudo feito pelo Hospital de Monte Carlos, dentre as 545 crianças tidas como base, 74,3%, cerca de 405 crianças, consumiam algum alimento ultraprocessado. Os indivíduos mais recorrentes eram crianças com idades superiores a 6 meses, que não faziam uso de leite materno, viviam em domicílios com até 3 habitantes e com o principal cuidador não sendo a mãe. Mesmo Monte Carlos sendo um município de aproximadamente 10 mil habitantes, 405 crianças já são 4,05% dessa população. E olha que esse município, com todo respeito, não é tão urbanizado. Então, se esse estudo fosse feito no dia de hoje, em uma capital, uma metrópole, o resultado com certeza seria bem mais alarmante. E agora, para as conclusões finais, nós só vamos elencar alguns pontos importantes para vocês terem na mente depois da apresentação do nosso trabalho, que seriam, em geral, evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados em geral, que mesmo alguns alimentos in natura são nocivos para a saúde, que como aquela bendita frase diz, tudo em excesso faz mal. E seguir uma dieta balanceada e, se possível, procurar o quanto antes um profissional de saúde, porque ele vai prescrever uma dieta específica para cada indivíduo.
E obrigado pela atenção de todos.